Amor proibido. Virgem inocente se torna peça em plano maquiavélico do milionário Sheik. Lara era uma jovem como tantas outras. Uma estudante de artes, com o coração transbordando de sonhos e a cabeça cheia de cores. A cidade costeira onde morava pulsava vibrante, envolta em praias banhadas pelo sol, mas sua vida seguia no ritmo do dia a dia, entre telas e pincéis. Sua inocência era quase palpável. Uma chama que a tornava especial em meio ao lixo de um mundo tão carente de autenticidade. Tudo mudou em uma noite quente, quando ela cruzou o caminho de Aziz. Ele era a personificação do mistério. Altíssimo, com traços marcantes e um sorriso que revelava segredos. Aziz atraía olhares por onde passava. O carro que dirigia, um modelo luxuoso, que reluzia sob a luz da lua. Disparou um vento de curiosidade ao redor. Ele se aproximou de Lara em uma vernissage, seus olhos brilhando com promessas de riqueza e glamour. "Posso te mostrar um mundo além da sua imaginação", disse ele, suave como um sussurro. Lara sorriu, sem saber que estava se envolvendo em algo muito maior. Aziz a rodeou de festividades, jantares em iates deslumbrantes, vestidos caros e qualquer sonho que sua mente de artista poderia desejar. A cada instante, Lara mergulhava mais fundo no encantamento, mas havia uma sombra na alegria. Os sussurros da alta sociedade, olhares furtivos e alguns rostos conhecidos que pareciam hesitantes ao ver Lara e Aziz juntos. Ela gostava de sentir-se valorizada, como uma joia rara em meio a um desfile de opulência. Mas o que era esse encantamento realmente? No fundo, Lara começou a sentir que se tornara uma peça num jogo que não compreendia. Enquanto as ondas quebravam na praia, ela se via envolvida em mistérios cada vez mais intensos, segredos que flutuavam no ar como a névoa da manhã. A aura que cercava Aziz não era feita apenas de charme. Havia uma camada de escuridão, algo que a deixava inquieta. Foi uma noite de tempestade que tudo mudou. Um desentendimento trouxe à tona uma verdade inesperada. Lara descobriu que a conexão entre ela e Aziz ia muito além do romance. Havia laços familiares desprezados, um passado que a ligava a ele de formas que nunca imaginara. O coração dela balançava entre o amor que sentia e a traição que poderia ser revelada. O poder e o status que Aziz oferecia começavam a parecer insignificantes diante da realidade de que ela poderia estar sendo usada. "Por que você está fazendo isso?" Lara questionou, a voz tremendo. Aziz hesitou, e por um instante ficou vulnerável. Os segredos de sua vida, a rivalidade com outro milionário, tudo tão mais complicado do que parecia. Em meio à luz das velas, ela percebendo que, ao se deixar levar pelo jogo do amor, poderia ter sacrificado sua própria liberdade. Ela se via à beira de escolher entre o brilho dos sonhos e a verdade obscura que se desenrolava lentamente. O que ele realmente sentia por ela? Havia amor ou era apenas uma peça em seu plano maquiavélico? A dor no peito de Lara doía como um corte fresco. A incerteza do futuro pairava como uma nuvem negra. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." E Lara estava em um turbilhão. O coração pulsava, a mente confusa. A revelação sobre Aziz a deixara paralisada. Ela o olhou, buscando respostas em seus olhos escuros, mas ao invés de conforto, encontrou um mero reflexo de sua própria incerteza. "Você não pode estar falando sério",
Seu coração martelava. A conexão entre nós é mais profunda do que você pensa, Lara. Meu mundo é complicado. Ele respondeu, a voz baixa, quase um sussurro, como se estivesse tentando proteger um segredo valioso. Mas a tempestade começou a rugir do lado de fora, e um trovão cortou o silêncio, ecoando como um aviso. Lara sentiu a tensão aumentando, como se a atmosfera estivesse carregada de eletricidade. O que você não me contou? Que segredos você guarda? A frustração a consumia. A cada segundo, a tensão se intensificava e elas estavam a apenas um passo de se perder no abismo. Antes que Aziz pudesse responder, um grito cortou o ar. Lara virou-se, os olhos se arregalando. O que foi isso? O desespero a tomou. Quase como em um filme, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura que fez seu sangue congelar. Era o irmão de Aziz, Amir, um homem que ela conhecia apenas de nome, uma sombra em sua vida romântica. Ele entrou, e o clima na sala mudou instantaneamente. Você não podia ter mantido isso em segredo por mais tempo, podia? Amir lançou um olhar gélido para o irmão. Lara se envolveu com você, não com a sua ganância. A boca de Lara se abriu em choque. O que estava acontecendo? O que ela não sabia? Aziz estava paralisado, sua expressão fria enquanto Amir avançava, o dedo apontado. Você está usando ela, Aziz. Essa não é sua vida, e você sabe disso. Esta menina é apenas mais um peão em seu jogo. A imagem de um amor inocente começou a desmoronar, e Lara sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Espera, o que você quer dizer com isso? Ela respirava irregularmente, o medo se misturando à raiva. O que mais havia por trás da fachada glamurosa de Aziz? Amir se virou para ela, os olhos cheios de compaixão. Ele não ama você, Lara. Ele está numa batalha com outros ricos, e você é apenas uma peça, um troféu. Ele nunca teve a intenção de... Ele hesitou, a sinceridade causando um vazio no peito dela. Dizer o quê? Lara interrompeu a voz trêmula. As palavras não conseguiam sair. Ela queria acreditar em Aziz, mastigar o que Amir dissera. Mas o ar estava pesado, e ela podia quase sentir a verdade se firmando ao seu redor. Aziz finalmente parecia se mover, mas não para defendê-la. Ele começou a se afastar. Isso não é o que você acha. Amir, você não entende nada do que sinto. Não se meta no que não te diz respeito. A raiva era palpável, mas a insegurança também. Lara agora estava sozinha, no epicentro da tensão. Ela olhou de um irmão para o outro, as emoções fervendo dentro dela. A verdade era um veneno que começava a se espalhar pelo seu corpo, a tensão a sufocando. Então, o inesperado aconteceu. Uma explosão de vidro. A janela atrás de Amir se estilhaçou em milhares de fragmentos, como uma reação em cadeia. Ela mergulhou no chão, coberta pelos estilhaços que a cercavam, enquanto um grito ecoava na noite. Lara! O olhar de Aziz mudou. Seu rosto, antes tão sereno, agora transbordava pânico. E em meio ao caos, a realidade dela se desvaneceu como fumaça. A porta se fechou, o barulho da tempestade misturando-se ao som do vidro quebrado. Tudo desmoronava ao seu redor, e em um momento, seu mundo perfeito virou um pesadelo cruel. E no meio dessa confusão, uma voz a chamou. Um segredo a ser revelado, uma nova verdade em meio ao barulho ensurdecedor. Lara agora tinha mais perguntas do que respostas. E a única certeza que restava era a dúvida que pressionava contra seu peito. Quem era realmente Aziz? E o que estava acontecendo ali? A explosão de vidro soou como um clamor distorcido. Lara se encolheu, o coração disparando. O ambiente estava em caos. Fragmentos do mundo que conhecia caíam ao chão, como se uma tempestade emocional tivesse rompido a superfície. Ela olhou para Aziz, seu rosto agora cheio de pânico. Mas a angústia não durou. O olhar de Aziz se desviou para Amir, e algo pareceu quebrar entre eles, mais do que somente um vidro.
Você não deveria estar aqui, Aziz gritou, sua voz intensa, quase desesperada. Amir, com os olhos ardendo de raiva, respondeu: se você não tivesse enrolado essa garota em um jogo sujo, eu não estaria aqui. Você não percebe o que está em risco? A tensão crescia e Lara se via perdida nessa luta silenciosa entre irmãos. O medo a paralisava. Mas antes que pudesse questionar, um novo som, um estrondo ainda mais alto, ecoou. A porta da sala se fechou violentamente, como se uma força invisível a empurrasse. Um frio percorreu a espinha de Lara. Ela se levantou lentamente, com as mãos tremendo. Mas o que está acontecendo? O que você quer dizer, Amir? A expressão de Amir se suavizou por um instante, mas a urgência ainda dominava. Você não imagina a verdadeira razão por trás desse relacionamento. Aziz não é quem você pensa. Tudo em sua vida é uma encenação, uma fachada construída para um propósito maior. Aziz interrompeu. Amir, chega. Você não sabe do que está falando. Mas o olhar de Amir perdurou, e Lara sentiu que ali havia algo mais, algo sombrio. Você precisa ouvir, Lara. Aziz tem um histórico que ele nunca compartilhou com você. Esse amor, essa atração, tudo isso faz parte de um plano que você não pode compreender. Uma onda de desconfiança a atingiu. O que poderia ser tão grande que justificasse o que estava acontecendo? Amir, eu o amo, Lara afirmou, a voz cheia de determinação. Seja lá o que for, não pode ser maior que isso. Mas à medida que as palavras escapavam de seus lábios, a dúvida surgia como uma sombra irreprimível. Aziz, agora formal e frio, observou. Amor, isso é apenas uma ilusão, Lara. O que estou fazendo é uma maneira de me proteger. O que você não entende é que a minha vida está em jogo. Ele se virou para Amir. E você pare de me expor perante a ela. Você não sabe do que ela é capaz. Nesse momento, algo inesperado ocorreu. Um celular no bolso de Amir vibrou insistentemente e, ao pegá-lo, sua expressão transformou-se de raiva para terror absoluto. Não, não pode ser. Ele olhou para Lara e Aziz, os olhos arregalados. Isso não era para acontecer. O plano estava seguro. Ninguém sabia. Amir, o que está acontecendo? O que você tem que não me contou? Lara exigiu, sentindo um nó se formando em seu estômago. A tensão estava se intensificando, o clima carregado de segredos e revelações. Sala parecia girar ao redor dela, como se a realidade que conhecera começasse a desmoronar. Eles descobriram. Não faz sentido. Eles não deveriam ter acesso a isso. Amir murmurou nervoso. Se eles vierem até você, Lara, é o fim. Lara não conseguia processar. O fim do quê? Um novo estrondo de tiros rompeu a escuridão da noite, ressoando de fora do prédio. O pânico tomou conta dela. Aziz, o que está acontecendo? Ele olhou para a janela quebrada, a luz da lua iluminar o pavor em seu rosto. Não podemos ficar aqui. Eles estão perto. Aziz gritou, pegando a mão de Lara. Mas em vez de se sentir segura, uma sensação estranha de dor e traição a envolveu. Lara estava no meio de algo muito maior do que ela poderia imaginar, e a verdadeira natureza do amor que pensava ter era agora uma enxurrada de perguntas. Lara, escute, Amira implorou. Não confie no que você sabe, as coisas não são o que parecem. Mas o grito da realidade estava se tornando muito mais intenso do que a definição de amor. O conflito estava armado, e a única certeza que restava era que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Ela precisava decidir rapidamente em quem confiar, pois a vida dela estava em risco. E nesse caos, no instante em que o vidro quebrado reluzia ao luar e os tiros ecoavam ao longe, Lara percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas seu coração. O que ela realmente conhecia sobre Aziz? E por que Amir parecia saber tanto? As respostas estavam mais próximas do que era confortável, e a escolha estava diante dela. O vidro estilhaçado ainda estava no ar, e o pânico virou desespero. Os gritos ecoavam,
e Lara sentia que a realidade se esvaía sob seus pés. O que você quer dizer com o fim? Ela olhou para Amir, os olhos arregalados, o coração martelando no peito. O medo era intenso, como uma corrente elétrica passando por ela. Os tiros lá fora não eram um eco qualquer, eram um aviso. Uma sirene ressoava ao longe, aumentando a sensação de que estavam encurralados. Ninguém estava a salvo. Lara estava cercada, entre Amir e Aziz, e ambos pareciam prontos para morder. Precisamos sair daqui, insistiu, mas Aziz não se movia. Não, pode ser. Isso não está acontecendo, Aziz murmurou, parecendo perdido. A expressão em seu rosto era de terror, e isso quebrou algo dentro de Lara. Aziz, o que está acontecendo? Sua voz tremia, os olhos clamando por respostas. Mas antes que ele pudesse falar, Amir soltou. É tudo uma fachada, Lara. Você está no meio de um jogo e não sabe. Por que você acha que os outros estão atrás de você? É por causa do que você não sabe sobre ele. Flash. Uma memória surgiu na mente de Lara. Uma foto que ela vira uma vez, em um antigo álbum na casa da avó. Um rosto bem parecido com o de Aziz, mas mais jovem. Junto de dois homens ao seu lado, os mesmos que Amir mencionara. Mas eles eram todos iguais. Famílias rivais, famílias que sempre viveram em conflito. Aziz, você é parte disso? A pergunta escapuliu. Um sussurro carregado de incredulidade. Não. Ele hesitou. A verdade aparentemente pesada demais para ser revelada. Lara, eu não. Mas não conseguiu concluir. Ao seu redor, a sala parecia se fechar. Então Amir avançou. A verdadeira razão de tudo isso estava planejado. A sua presença aqui não é um acaso. O que ele sente não é amor, mas uma estratégia. As palavras cortavam como lâminas afiadas, e Lara se perguntou se poderia realmente confiar em algum deles. Uma explosão de vidro a interrompeu. "A porta!" Lara gritou, e antes que pudesse pensar, um homem apareceu, armado e feroz. O rosto dele era familiar. Um dos homens da foto que ela vira, o sorriso estranho agora distorcido por uma intenção sombria. "Aziz!" o homem gritou, avançando com uma determinação mortal. "Correi!" Amir empurrou Lara, que se lançou para o lado oposto. O caos tomou conta enquanto os três se moviam, procurando uma saída. O homem não era apenas uma ameaça. Ele era um mensageiro de um mundo que Lara nunca quis conhecer. O passado de Aziz se aproximava a passos largos, e a consciência de que tudo estava empoleirado em mentiras e segredos a sufocava. Ela precisava de respostas, mas o que Amir contara a estava destruindo. "Lara!" Aziz gritou, estendendo a mão, mas era tarde demais. Um tiro ecoou e Lara parou. Não! O som parecia um chamado, um grito angustiante que imobilizou todos. Por um segundo. E então, uma reviravolta brutal. Aziz, o homem que prometeu levar Lara a um mundo de sonhos, lançou-se na frente dela. O tiro que deveria ser direcionado a Amir atingiu Aziz em cheio. A cena congelou. Lara olhou, atônita, enquanto o corpo dele escorregava e caía no chão. Um mar de sangue manchando o piso frio. "Não! Aziz!" O grito dela perfurou a noite. Um lamento que ecoou pela casa. Tudo em sua mente estalou. O amor, a paixão, a inocência. Quando o pesadelo se tornou realidade, Lara se inclinou para ele, as mãos tremendo, a dor a engolindo. "O quê?" A pergunta se perdeu. Amir só conseguia olhar, a expressão em seu rosto uma mistura de choque e desespero. O verdadeiro plano que parecia tão bem gravado na mente dele, agora estava em questão. E a única certeza que restava era que tudo estava em colapso. A vida de Lara, a vida de Aziz e a verdade estavam entrelaçadas de uma forma que nenhum deles podia prever. E ali, naquele instante,
Enquanto o silêncio pesado começava a se instalar, Lara sabia que nada seria como antes. O que realmente sabia sobre amor e lealdade estava prestes a desmoronar. Mais segredos e confusões a aguardavam. Uma verdade devastadora estava prestes a ser revelada, e suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O vidro quebrado ainda estalava sob os pés de Lara, enquanto ela se lançava em direção ao corpo de Aziz. O mundo ao redor dela estava em câmera lenta. Tudo parecia distante, como se tivesse se afastado da realidade. Ela se ajoelhou ao lado dele, sentindo a fervura do sangue, deixando um rastro escarlate no chão. O olhar de horror no rosto dele fez seu coração parar. Aziz, por favor, Lara arfou, suas mãos trembling enquanto tentava estancar o sangue. O pânico tomou conta dela como uma onda implacável. Não, não, não. As palavras saíam confusas, entrelaçadas com a dor. Amir, por outro lado, parecia paralisado. Ele olhava para o irmão, e o choque tomava conta de seu rosto. Aziz olhou nos olhos de Lara. Eu não posso, disse. Ele murmurou, sua voz fraca quase um sussurro. E com cada respiração que deixava seu corpo, Lara sentia que estava se afastando dele. O tempo parecia estagnar, mas a realidade girava como uma tempestade. Em um instante, ele era tudo o que ela queria, e no seguinte, poderia ser perdido para sempre. Amir, ligue para a emergência, Lara gritou, mas Amir estava imóvel, incapaz de fazer algo. Então ela se virou para ele, a decepção queimando em seu peito. Faça algo, ele precisa de ajuda. Mas Amir não se movia. Parecia que o mundo estava em câmara lenta. De repente, um som estrondoso cortou o ar. A porta arrebentou novamente e mais figuras entraram. Eram homens armados. Suas faces cobertas, e Lara sentiu um frio na espinha. Saia do caminho. O líder deles gritou, e o coração dela disparou. Eram os mesmos que ela vira na foto, em outras épocas. Eles não eram apenas inimigos, eram parte da vida de Aziz. Mas então, algo aconteceu que paralisou o tempo. Durante a confusão, um dos homens se virou e estendeu a mão. Lara, você não deveria estar aqui. Sua voz era grave, cortante. E no mesmo momento em que ele falou, tudo à sua volta pareceu mudar. O olhar dele era de reconhecimento e um terror inexplicável. Você não sabe quem você realmente é. O que você sabe sobre mim? Lara gritou, confusa e assustada. O mundo parecia desmoronar ao seu redor. Ninguém tinha resposta. Todos pararam. Os olhares se cruzaram e por um instante ficou claro que havia algo mais em jogo. Algo que ultrapassava o amor que ela acreditava ter por Aziz. Você é apenas uma peça, não é? Você não sabe que seu nome está em todo esse jogo? O homem continuou, os olhos cheios de uma verdade brutal. O pânico se transformou em desespero. O que ele estava dizendo? Lara olhou para Aziz, cuja expressão se tornara uma máscara de dor. Mas a confusão não era apenas dela. Amir finalmente se virou, o rosto pálido. Lara, você tem que acreditar nele. Tem que ver a verdade por trás disso tudo. Mas como assim? O que era essa verdade? Uma tempestade se formava dentro dela, enquanto lembranças flutuavam em sua mente. Uma avó que sempre falava de um passado que parecia distante. Histórias de famílias, rivalidades. Era tudo um grande plano? A imagem da foto voltou à sua mente. Os rostos que agora conhecia. Os homens armados avançavam, mas uma figura diferente. Apareceu uma mulher com uma presença que dominava a sala. Aguarde! Ela gritou. Lara ficou paralisada. Era uma familiar, mas não uma que ela conhecia. Não a machuque, a mulher apontou, e o motivo de sua vinda se revelava. Você não pode fazer isso. Ela é parte do legado. O homem que esteve gritando antes, o que se dirigira a ela, teve seu rosto puxado em uma expressão de choque. Você não pode tocá-la. Mas Lara não entendia. O que era este legado e qual era o papel dela nisso tudo?
Sentia como se o chão estivesse se desintegrando sob seus pés. Os tiros ainda ecoavam, mas a cada nova revelação, a dor de perder Aziz parecia menor que a vertigem da verdade. Apenas um fio de sanidade a segurava e a necessidade de respostas a consumia. O que ela realmente era em todo esse jogo? E em meio ao caos, uma nova pergunta começou a se formar em sua mente. Qual era a real conexão de Aziz com ela? Tudo o que acreditava estar vivendo era baseado em mentiras, ou pior ainda, em um plano arquitetado por outros. As consequências começavam a se expandir como uma sombra. E Lara teve certeza. O verdadeiro jogo apenas começava. O vidro quebrado ainda estalava sob os pés de Lara, enquanto ela se lançava em direção ao corpo de Aziz. O mundo ao redor dela estava em câmera lenta. Tudo parecia distante, como se tivesse se afastado da realidade. Ela se ajoelhou ao lado dele, sentindo a fervura do sangue, deixando um rastro escarlate no chão. O olhar de horror no rosto dele fez seu coração parar. Aziz, por favor! Lara arfou, suas mãos tremendo enquanto tentava estancar o sangue. O pânico tomou conta dela como uma onda implacável. Não, não, não! As palavras saíam confusas, entrelaçadas com a dor. Amir, por outro lado, parecia paralisado. Ele olhava para o irmão, e o choque tomava conta de seu rosto. Aziz olhou nos olhos de Lara. Eu não posso, ele murmurou, sua voz fraca, quase um sussurro. E com cada respiração que deixava seu corpo, Lara sentia que estava se afastando dele. O tempo parecia estagnar, mas a realidade girava como uma tempestade. Ela se lembrava de como seus olhos brilhavam, da maneira como ele a fazia sentir-se viva. Mas agora tudo estava despedaçado. Amir, ligue para emergência, Lara gritou. Mas Amir estava imóvel, incapaz de fazer algo. Então ela se virou para ele, a decepção queimando em seu peito. Faça algo, ele precisa de ajuda. Mas Amir não se movia. Parecia que o mundo estava em câmara lenta. De repente, um som estrondoso cortou o ar. A porta arrebentou novamente e mais figuras entraram. Eram homens armados, suas faces cobertas, e Lara sentiu um frio na espinha. Saia do caminho! O líder deles gritou, e o coração dela disparou. Eram os mesmos que ela vira na foto, em outras épocas. Eles não eram apenas inimigos, eram parte da vida de Aziz. Mas então, algo aconteceu que paralisou o tempo. Durante a confusão, um dos homens se voltou e estendeu a mão. Lara, você não deveria estar aqui. Sua voz era grave, cortante, e no mesmo momento em que ele falou, tudo à sua volta parecia mudar. O olhar dele era de reconhecimento e um terror inexplicável. Você não sabe quem você realmente é. Como você? O que você sabe sobre mim? Lara gritou, confusa e assustada. O mundo parecia desmoronar ao seu redor. Ninguém tinha resposta. Todos pararam. Os olhares se cruzaram, e por um instante ficou claro que havia algo mais em jogo. Algo que ultrapassava o amor que ela acreditava ter por Aziz. Você é apenas uma peça, não é? Você não sabe que seu nome está em todo esse jogo? O homem continuou, os olhos cheios de uma verdade. Brutal. O pânico se transformou em desespero. O que ele estava dizendo? Lara olhou para Aziz, cuja expressão se tornara uma máscara de dor. Mas a confusão não era apenas dela. Amir finalmente se virou, o rosto pálido. Lara, você tem que acreditar nele. Tem que ver a verdade por trás disso tudo. Mas, como assim? O que era essa verdade? Uma tempestade se formava dentro dela, enquanto lembranças flutuavam em sua mente. Uma avó que sempre falava de um passado que parecia distante. Histórias de famílias, rivalidades. Era tudo um grande plano? A imagem da foto voltou à sua mente. Os rostos que agora conhecia. Os homens armados avançavam, mas uma figura diferente apareceu. Uma mulher, com uma presença que dominava a sala. Aguarde! Ela gritou. Lara ficou paralisada. Era uma familiar, mas não uma que ela conhecia. Não a machuque.
A mulher apontou, e o motivo de sua vinda se revelava. Você não pode fazer isso. Ela é parte do legado. O homem que esteve gritando antes, o que se dirigir a ela, teve seu rosto puxado em uma expressão de choque. Você não pode tocá-la. Mas Lara não entendia. O que era este legado? E qual era o papel dela nisso tudo? Sentia como se o chão estivesse se desintegrando sob seus pés. Então, o inesperado. A mulher deu um passo à frente e, com um gesto poderoso, começou a falar em uma língua antiga, quebrando o ar carregado. As palavras soavam como um encantamento, enquanto os homens armados hesitavam, seus rostos cristalinando. Em reconhecimento, ela é a chave. O que fizemos foi um erro. Devemos protegê-la. Lara ficou em choque. A chave? Para quê? O que estava acontecendo? O verdadeiro significado da cena se desdobrava diante dela. Era como se tudo o que conhecia tivesse se transformado em pó. Seu passado, a verdade sobre sua família, é crucial. Você não pode deixar que eles a capturem. O homem que havia falado a observou. Seu olhar cauteloso. E Lara percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando e que suas raízes estavam entrelaçadas em algo muito maior, perigoso. Você não precisa dela, Amir. Você sabe o que isso significa. O homem falou levantando a voz. Lara olhou para Amir, percebendo que seu irmão estava preso em um dilema profundo. O que havia se escondido nas sombras da história? Nosso passado, Amir murmurou, o pesar pesando em suas palavras. Não pode ser assim. E Lara sentiu presa em um labirinto de revelações, uma tempestade que não tinha fim. E ali, naquele instante cheio de suspense, Lara sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que realmente sabia sobre amor e lealdade estava prestes a desmoronar. O que elas mesmas eram de verdade e por que tudo girava em torno dela. As respostas estavam mais próximas do que ela gostaria, e uma verdade esmagadora estava prestes a ser revelada. O medo e a esperança colidiam em um turbilhão dentro dela, enquanto o mistério do que estava realmente em jogo crescia, deixando Lara em um abismo de perguntas sem resposta. O vidro quebrado ainda estalava sob os pés de Lara enquanto ela se lançava em direção ao corpo de Aziz. O mundo ao seu redor estava em câmera lenta. Tudo parecia distante, como se tivesse se afastado da realidade. Ela se ajoelhou ao lado dele, sentindo a fervura do sangue, deixando um rastro escarlate no chão. O olhar de horror no rosto dele fez seu coração parar. Aziz, por favor. Lara arfou, suas mãos tremendo, enquanto tentava estancar o sangue. O pânico tomou conta dela como uma onda implacável. Não, não, não! As palavras saíam confusas, entrelaçadas com a dor. Amir, por outro lado, parecia paralisado. Ele olhava para o irmão e o choque tomava conta de seu rosto. Aziz olhou nos olhos de Lara. Eu não posso, ele murmurou, sua voz fraca, quase um sussurro. E com cada respiração que deixava seu corpo, Lara sentia que estava se afastando dele. O tempo parecia estagnar, mas a realidade girava como uma tempestade. Ela se lembrava de como seus olhos brilhavam, da maneira como ele a fazia sentir-se viva. Mas agora, tudo estava despedaçado. Amir, ligue para a emergência! Lara gritou, mas Amir estava imóvel, incapaz de fazer algo. Então ela se virou para ele, a decepção queimando em seu peito. Faça algo, ele precisa de ajuda. Mas Amir não se movia. Parecia que o mundo estava em câmara lenta. De repente, um som estrondoso cortou o ar. A porta arrebentou novamente e mais figuras entraram. Eram homens armados, suas faces cobertas, e Lara sentiu um frio na espinha. Saia do caminho, o líder deles gritou, e o coração dela disparou. Eram os mesmos que ela vira na foto, em outras épocas. Eles não eram apenas inimigos, eram parte da vida de Aziz. Mas então algo aconteceu que paralisou o tempo. Durante a confusão,
Um dos homens se voltou e estendeu a mão. Lara, você não deveria estar aqui. Sua voz era grave, cortante, e no mesmo momento em que ele falou, tudo à sua volta parecia mudar. O olhar dele era de reconhecimento e um terror inexplicável. Você não sabe quem você realmente é. Como você? O que você sabe sobre mim? Lara gritou, confusa e assustada. O mundo parecia desmoronar ao seu redor. Ninguém tinha resposta. Todos pararam. Os olhares se cruzaram. E por um instante ficou claro que havia algo mais em jogo. Algo que ultrapassava o amor que ela acreditava ter por Aziz. Você é apenas uma peça, não é? Você não sabe que seu nome está em todo esse jogo? O homem continuou, os olhos cheios de uma verdade brutal. O pânico se transformou em desespero. O que ele estava dizendo? Lara olhou para Aziz, cuja expressão se tornara uma máscara de dor. Mas a confusão não era apenas dela. Amir finalmente se virou, o rosto pálido. Lara, você tem que acreditar nele. Tem que ver a verdade por trás disso tudo. Mas como assim? O que era essa verdade? Uma tempestade se formava dentro dela, enquanto lembranças flutuavam em sua mente. Uma avó que sempre falava de um passado que parecia distante, histórias de famílias, rivalidades. Era tudo um grande plano? A imagem da foto voltou à sua mente, os rostos que agora conhecia. Os homens armados avançavam, mas uma figura diferente apareceu. Uma mulher com uma presença que dominava a sala. "Aguarde!" ela gritou. Lara ficou paralisada. Era uma familiar, mas não uma que ela conhecia. "Não a machuque!" a mulher apontou, e o motivo de sua vinda se revelava. "Você não pode fazer isso. Ela é parte do legado." O homem que esteve gritando antes, o que se dirigira a ela, teve seu rosto puxado em uma expressão de choque. "Você não pode tocá-la." Mas Lara não entendia. O que era este legado? E qual era o papel dela nisso tudo? Sentia como se o chão estivesse se desintegrando sob seus pés. Então, o inesperado. A mulher deu um passo à frente e começou a falar em uma língua antiga, quebrando o ar carregado. "Lara, você é herdeira de um grande império que lutou contra tudo isso há gerações." Ela revelou com força. "Aziz não é o seu inimigo. Você deve entender que a verdadeira busca é por você." "O quê?" Lara ficou atordoada. As palavras estavam soando como um eco distante, mas com um significado potente. "Você é filha do poder, Lara. As rivalidades, as guerras, tudo se resume a uma herança que você não sabia que tinha. A única maneira de garantir a segurança de todos é você tomar seu lugar." Um silêncio ensurdecedor tomava conta da sala. O olhar de Aziz mudou, agora cheio de uma nova emoção, quase como esperança. "Você deve fazer a escolha certa, Lara." A mulher continuou, com ardor. "O que você quer para sua vida? Você tem o poder de transformar nossa história." Neste momento, 2 disparos ecoaram, e o homem que apareceu primeiro estava no chão, atingido. O caos retornou. E Lara, em meio a tudo isso, percebeu que estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Mas o jogo estava longe de acabar. O já frágil equilíbrio se tornava mais tenso com cada segundo que passava. Amir olhou para ela e o que se via em seus olhos era uma mistura de orgulho e terror. "Escolha sabiamente, Lara. O mundo inteiro depende disso." Uma dúvida profunda brotou em Lara. Ela não queria ser parte de uma guerra. Mas as revelações começaram a formar um labirinto em sua mente. Quem ela realmente era? E com tudo isso, o que acontecerá a Aziz? As respostas pareciam escorregar por entre seus dedos, enquanto a tempestade em seu coração tornava-se ensurdecedora. Naquele instante, Lara soube que a próxima decisão poderia levá-la a um abismo sem fim, ou a um caminho forma capaz. Mas o que era essa nova verdade realmente?
O futuro dela, de todos, balançava na corda bamba da incerteza. Enquanto a realidade se desfazia, a tempestade se aproximava. O vidro quebrado ainda estalava sob os pés de Lara enquanto ela se lançava em direção ao corpo de Aziz. O mundo ao seu redor estava em câmera lenta. Tudo parecia distante. Era como se ela estivesse em um sonho, mas brutalmente consciente. Ela se ajoelhou ao lado dele, sentindo a fervura do sangue. O olhar de horror no rosto dele fez seu coração parar. Aziz, por favor! Lara arfou, suas mãos tremendo enquanto tentava estancar o sangue. Não, não, não! O desespero enchia seu peito como se fosse uma onda prestes a derrubá-la. Amir, por outro lado, parecia paralisado. Ele olhava para o irmão e o choque dominava seu rosto. Amir, ligue para a emergência! Lara gritou, mas Amir estava imóvel, como se um feitiço o mantivesse preso. Todo o caos se desdobrava ao redor dela, mas não havia tempo para isso. Faça algo! Ele precisa de ajuda! Mas Amir não se movia. O silêncio se arrastava e a pressão em seu peito aumentava. A porta arrebentou novamente e mais figuras armadas apareceram. O ar ficou pesado. Saia do caminho! O líder deles gritou. O coração de Lara disparou. Eles não eram apenas inimigos, eram parte do mundo de Aziz. E com isso, parte da confusão que agora a cercava. A sala pulava e mais uma vez o homem se virou, estendendo a mão. Lara, você não deveria estar aqui. A voz dele era grave, cortante. O olhar dele estava em chamas de reconhecimento e pavor. Você não sabe quem você realmente é. Como? Você? O que você sabe? Sobre mim? Lara gritou, a confusão se transformando em pânico. O tempo parecia parar. Todos os olhares se cruzaram e pela primeira vez ela sentiu que havia mais em jogo do que apenas seu coração quebrado. Você é apenas uma peça, não é? Não sabe que seu nome está em todo esse jogo? O homem continuou, a verdade amarga dançando nos olhos. As palavras dele arrebataram Lara como um relâmpago. O que você está dizendo? Ela olhou para Aziz, cuja expressão era uma mistura de dor e vergonha. Ela se perguntava se existia alguma verdade em suas palavras. A tensão na sala era palpável. Amir finalmente se virou, o rosto pálido, e Lara sentiu uma onda de medo. Lara, você precisa ouvir! Ele gritava, mas o som parecia distante, quase um eco. E então a mulher poderosa, que estava silenciosa até então, deu um passo à frente. Aguarde! Ela olhou para os homens armados, sua presença carregada de autoridade. Ela é parte do legado. O homem que gritou antes parecia agora em choque. Você não pode tocá-la. Lara estava perdida, assustada. Parte de que legado? O que acontece aqui? A realidade se desmoronava ao seu redor. Era como estar presa em uma tempestade de revelações. Você não tem ideia do que esse mundo representa. Sua família, sua linhagem, tudo isso está em risco. A mulher falou com fervor, e Lara sentiu seu coração acelerar. Ela não estava mais em um pesadelo, estava no meio de uma guerra. E então, em meio ao clamor, Aziz finalmente se moveu. Lara, escute, eu te amo. Isso não é um jogo. Precisamos sair. Mas já era tarde demais. Outro disparo ecoou, e a mulher que falava começou a desmoronar. O tiro atingira seu peito, e ela caiu no chão, a vida se esvaindo de seus olhos. Não! Lara gritou, o mundo ao seu redor desmoronando novamente. O horror a invadiu. O que você fez? Amir e Aziz estavam paralisados, e Lara percebia o verdadeiro peso do momento. O legado que ela não compreendia agora estava prestes a se extinguir. E enquanto tudo em sua vida parecia ruir, uma verdade devastadora surgia no horizonte. Lara, você não pode fugir. Não é só sobre amor. Você faz parte do ciclo. O que está em jogo é maior que nós. Amir gritou, e Lara, agachada ao lado de Aziz, sentiu que a realidade foi moldada em 1000 pedaços. Ela olhou para o corpo da mulher, suprimida pela dor.
O jogo que parecia ter apenas começado, agora revelava suas garras mais afiadas. Lara se questionava se havia espaço para amor nesse cenário. Uma pergunta teimava em sua mente. Quem realmente era ela nesse tabuleiro de xadrez? Em meio ao terror e à dor, ela entendeu que a verdade a aguardava, pronta para ser revelada. Enquanto as sirenes se aproximavam ao fundo, um frio gelado correu por sua espinha. A jornada estava apenas começando, e o que ela descobriria mudaria tudo. O que mais estava escondido, e mais importante, seria capaz de evitar a tragédia que se aproximava? A incerteza pairava, pesada como um manto. O vidro quebrado ainda estalava sob os pés de Lara, enquanto ela se lançava em direção ao corpo de Aziz. O mundo ao seu redor estava em câmera lenta. Tudo parecia distante. Era como se estivesse presa em um pesadelo real. Ela se ajoelhou ao lado dele, sentindo o calor do sangue. O olhar dele, cheio de horror, fazia seu coração falhar. Aziz, por favor! Lara arfou, suas mãos tremendo. Não, não, não! O desespero enchia seu peito, como se uma onda imensa a estivesse sufocando. Amir, paralisado, observava a expressão de choque na face. Amir! Lara gritou, mas ele não se mexia. Faça algo, eu preciso de ajuda! O silêncio tornava tudo ainda mais insuportável. A tensão no ar era palpável, e ela sentia que se não houvesse movimento, o mundo desmoronaria. Então, um estrondo foi ouvido. A porta arrebentou-se novamente, e várias figuras armadas entraram. Saia do caminho, gritou um deles, e a adrenalina disparou nas veias de Lara. Eles eram parte do mundo de Aziz. Não eram apenas inimigos, mas parte de uma trama muito maior. Lara, você não sabe quem você realmente é. Um dos homens a olhou com um misto de terror e determinação. As palavras ociosamente pairavam entre eles, e por um breve momento tudo congelou. Eu sou uma artista, um estudante de artes. O que você quer dizer? O medo e a confusão se entrelaçavam em seu interior. Você é isso, o homem insistiu. Você é uma peça crucial neste jogo, uma herdeira de uma linhagem que nunca soube que pertencia a algo maior. O quê? Ela fixou os olhos nele. As histórias que sua avó contava, as rivalidades entre famílias que ela pensava serem meras fábulas, eram reais? O passado dela estava entrelaçado naquelas sombras. Parem! Amir gritou, e Lara se virou para ele, procurando respostas. Mas antes que ele pudesse se explicar, um tiro disparou. O som ecoou, e o corpo do homem que a estava encarando caiu, atingido. O caos se desenrolou mais uma vez. Lara se viu de frente para um novo pesadelo. Aziz! Ela gritou. Ele estava caído, e um terror profundo se instalou no coração dela. Mas o que ela viu a seguir a deixou sem palavras. No meio da confusão, Aziz levantou a mão. Lara, não é o que parece. E com um movimento veloz, ele revelou uma arma escondida. O olhar de horror transformou-se em um reconhecimento cheio de dor e segredo. Você não entende. Eu sou parte disso. Fui criado para ser protegido. Você estava sempre no centro disso. Não, não, Aziz, por favor, Lara disse, os olhos cheios de lágrimas. Você não pode estar dizendo isso. A realidade dela se despedaçou em 1000 pedaços. Ele estava em meio a um plano que ela não podia compreender. Ainda durante o caos, Amir olhou para a cena. Aziz, você está apenas se afundando mais. Você não pode brincar com a vida dela. Ela é minha parte, Amir, e você sabe disso. A intensidade elevou-se na sala. O que era verdade? O que tudo isso significava? Lara se sentiu cercada pelas verdades e mentiras das quais não fazia parte. E antes que pudesse processar, uma terceira pessoa apareceu, uma mulher alta e imponente. Sua presença mudava a dinâmica. Chega! Gritou ela. Lara, você precisa escolher um lado. A certeza na voz dela ecoou em toda a sala. Você não sabe o que está prestes a perder, mas não há saída.
Você pertence a um legado maior, e tudo isso se resume a você. Um silêncio profundo seguiu. A mulher fixou o olhar em Lara. Escolha e escolha sabiamente. O seu futuro e o de todos que você ama depende disso. E então, uma verdade certeza atordoou Lara. Ela olhou. Para Aziz, para Amir, para a mulher. Tudo o que era real não fazia mais sentido. Ela estava no meio de uma batalha que nunca compreendeu. E as consequências disso, elas ecoavam como um aviso distante, mais devastadoras do que qualquer tiro. O que Lara faria agora? O que essa nova realidade significava para seu futuro? A única certeza era que havia um caminho sombrio à frente, e a escolha que faria mudaria tudo. O que realmente se escondia sob as superfícies? E acima de tudo, quem ela realmente era? O ar estava pesado, e a tensão era palpável. A sala estava repleta de figuras ameaçadoras, e a verdade começava a emergir entre gritos e tiros. Fora o caos reinava, mas ali no centro da tempestade, Lara se encontrava presa entre os dois mundos. Lara, Aziz explicou, sua voz fraca, mas cheia de uma determinação ardente. Se você apenas confiar em mim. Mas ela hesitou. O que ele realmente queria? Amir, por outro lado, mudava de um olhar de desespero para um de urgência. Você precisa entender, Lara. Há mais em jogo do que sentimos. É tudo uma estratégia. E tudo em sua mente começou a girar rapidamente. As palavras da mulher do legado ecoavam em sua cabeça. O passado que nunca conheceu vinha à tona. Eu sou parte do legado, ela murmurou, mas a ideia a paralisou. Era muita responsabilidade. De repente, papéis começaram a voar enquanto as balas uniam, e em meio a esse pesadelo, ela percebeu que precisava escolher. O amor que sentia por Aziz a puxava, mas a lealdade a Amir a fazia questionar. Por que eu? Perguntou. Uma explosão de realidade a impactou. Você sempre esteve no centro disso. Era você que os dois estavam protegendo. Não importa o que isso significasse. O homem do legado interveio de novo. Por um instante, tudo ficou claro. Era um jogo familiar, uma luta entre rivais que ela não tinha ideia de que estava envolvida. Lara, escolha, Aziz gritou, a pressão em sua voz cortando o ar. Escolha ser livre ou ser parte do que nos divide. E enquanto o pânico tomava conta dela, um lampejo de esperança surgia. Ela olhou para Aziz, o homem que a trouxe de volta à vida, e para Amir, seu irmão que a protegera, mesmo quando a verdade estava escondida. Ser parte de um legado não significava perder sua identidade, mas usar sua força. Eu escolho. Sua voz foi forte, ecoando na sala, enquanto a confusão ao redor parecia se aquietar. Eu escolho o amor. E isso não significa que eu tenha que escolher um lado. O olhar deles trocou-se, e por um breve momento, tudo se acalmou. Ela não seria uma peça em seu jogo. Escolheria seu próprio caminho. Naquele instante, um novo som ecoou. Uma sirene. O alívio assolou seu coração, enquanto a fumaça do caos começava a dissipar-se. O que antes parecia um pesadelo estava se transformando em um novo amanhecer. Aziz e Amir, com olhares de compreensão, perceberam que o amor poderia romper barreiras que o passado havia criado. Temos que ir agora, gritou Amir. E juntos eles correram para a saída, tendo em mente uma luta a ser mais uma aliança do que uma batalha. Comprando tempo, Lara se virou para aqueles rostos hostis que antes a aterrorizavam. Você não pode destruir o que não entende. O amor é mais forte que qualquer rivalidade, ela gritou, suas palavras ressoando como um eco de esperança no caos. E quando cruzaram a porta, uma nova vida os esperava. Mas a batalha estava longe de acabar. A vida deles ainda estava em perigo, e os mistérios do futuro os assombrariam. O legado estava vivo, e Lara soube que novas escolhas precisariam ser feitas. Mas o amor agora guiava, e ela se sentiu pronta. E assim, enquanto caminhava para um novo começo, o peso do passado ainda ecoava em seu coração.
mas a esperança brilhava como uma estrela no horizonte. E você, o que faria em seu lugar? O que o futuro reserva para Lara, Aziz e Amir? As perguntas continuam, e com isso, nós também precisamos do seu apoio agora mais do que nunca. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer parte desta jornada. Sua participação faz toda a diferença.